E como é que você sente, Gustavo, essas aulas, essa questão assim de tá envolvido com esse grupo? Você teve, você falou que você sempre foi desenvolto, você sempre foi, né, de falar e tal. Como é que foi esse crescimento dentro desse trabalho de estudar, assim, para você ser um ator, para você ser modelo? Foi fácil para você? Você teve alguma dificuldade em desenvolver esse talento? Como é que foi? Bom, assim, já tive que decorar bastante texto difícil, grande, com palavras difíceis, porque às vezes são palavras que não estão no meu dia a dia, no meu vocabulário, às vezes tem que ir me adaptando. Mas, assim, em questão, tipo assim, do aprendizado mesmo, de ter mudado minha área de conforto, né? Uhum. De ter saído, antes eu ficava jogando videogame, aí do nada eu comecei a ir trabalhar com câmeras, com microfones. Assim, é difícil de acostumar algumas coisinhas que são simples, né? Como segurar o microfone, deixar aqui e não ficar balançando. Eu ficava balançando antes, né? Isso, a gente conversa muito sobre disciplina nas oficinas, e acho que é isso que o Gustavo está querendo dizer para vocês, que a gente sempre tem um processo, né, Gustavo? A gente chega na aula, aquecimento vocal, aquecimento corporal, técnicas de como segurar o microfone, como olhar para o microfone, aliás, para a câmera, não é isso, Gustavo? Isso. E eu tinha, né? Tinha. Falava balançando o microfone. A síndrome do pé quente, né? Ficava Ficava assim, que é natural, né? Muitas pessoas passam por isso. Eu sou jornalista, não decoro texto nem a pau, gente. É muito Você acha difícil. que eu decoro? Eu escrevo o roteiro para as crianças gravarem, aí daqui a pouco... O que está escrito aqui mesmo, tio Vini? Eu falo, não sei, eu não lembro mais. Já escrevi, já esqueci. É difícil isso, né? É difícil. E hoje você tira de letra, tá mais tranquilo ou ainda é um pouco difícil? É meio desafiador para você? Você fala como, por exemplo, decorar textos, assim, essas coisas para gravar. Tipo assim, vamos gravar. Você já vai de boa ou você ainda tem uma... Tá. Certa técnica? Assim, é porque tem alguns desafios que são maiores, né? Quando eu tenho que falar um texto e tal, é mais tranquilo. Às vezes tem algum texto, como eu disse, que algumas palavras não estão no meu vocabulário, algumas palavras mais certinhas que às vezes eu não falo, aí eu tenho que me acostumar a falar essas palavras no texto e é mais difícil. E também tem outros desafios, como por exemplo no programa, há uns tempos atrás eu entrevistei o Pescuma e aí assim, o nível assim, subiu bastante e assim, como se diz? É difícil de... Improvisar. De improvisar, tem que improvisar bastante, tem que saber lidar, porque assim, é mais difícil, é mais complicado, enfim, Só para vocês entenderem, é que quando ele fala de desafio, é que eu adoro desafiar as crianças. Então, por exemplo, nesse caso do Gustavo, eu falei, Gustavo, o texto de abertura tem que ser isso, e o encerramento tem que ser isso. E eu quero que alguns colegas façam perguntas. Tá, mas e o que eu pergunto? Se vira. Sei. Pensa aí. Se vira. E ele foi estudar, foi pesquisar. Mas é claro que eu estava ali, próximo, junto, atrás das câmeras para organizar. Mas foi um desafio que ele aceitou e ele executou muito bem. Ele foi até o fim. Então a entrevista, ela foi apenas orientada. A criação, o jeito, a interação foi toda feita pelo Gustavo. Então o Gustavo ele já está nesse nível hoje. Mas ele tirou de letra, viu? Que legal. E me diz uma coisa, Vini, você trabalha com essa oficina com as crianças, né? Gustavo já está aí há algum tempo já na estrada, né? E eu queria saber como é que é esse mercado aqui para esses atores mirins. Porque, como eu falei, eu imagino que... E você também falou, tem muitos pais que têm o desejo que os filhos sejam isso, que sejam tiktokers, que sejam youtubers, né? Que estejam trabalhando com isso, que projetam, né, uma profissão de sucesso. Mas existe um mercado aqui em Cuiabá ou em Mato Grosso para essas crianças que estão formando aí? Acho que para a gente entender o mercado, a gente tem que pensar primeiro a nível nacional. Em nível nacional, se vocês observarem, não existem tantos programas infantis como existiam. Né? Na Globo, a gente não tem mais aquela manhã que acontecia. O SBT também não tem programa, aqueles programas infantis como aconteciam, destinados a crianças. Até por uma questão de investimento de patrocínio, né? Que dependendo de qual for o conteúdo do programa, você não pode estar ali com patrocínio direto. Enfim, essa é uma outra questão para ser discutida. Então, em Cuiabá, é tudo mais difícil. Né? Então essa oficina, por isso que eu digo, a oficina ela foi criada para que as crianças pudessem aprender e se desenvolver. O programa é uma contrapartida da oficina. As crianças que estão ali aprendendo, elas têm como contrapartida a possibilidade de participar desse programa. A gente não faz uma seletiva, entende? Então assim, a gente não olha quem é mais bonito, quem é mais feio, quem é melhor, quem é pior, quem tem mais tempo e quem chegou agora. Todo mundo trabalha ali, tem as oportunidades iguais. E nesse mercado, o que a gente conseguiu perceber até agora é que as crianças elas estão construindo esse caminho. Primeiro porque
eu desconheço uma agência aqui em Cuiabá que tenha contato direto, por exemplo, com as novelas que são realizadas no Rio de Janeiro e São Paulo, que é um dos grandes sonhos dessas crianças. Então, as crianças, elas se preparam aqui. Eu posso citar um exemplo de uma ex-aluna, que inclusive participou na turma do Gustavo, a Isa Venturoso, que iniciou as oficinas com a gente, e aí, depois de se sentir preparada, a mãe levou ela para São Paulo e ela participou de uma novela, que é a novela Gênesis, se eu não estiver enganado, da Record. Então, ela conseguiu transpassar esse mercado que até então não era acessível. Hoje eu tenho o exemplo do Gustavo, que é convidado constantemente para produções cinematográficas. Hoje ele já ganha o dinheiro dele, né? Esse dinheiro, naturalmente, é administrado pela mãe, monitorado pela mãe, mas hoje ele já consegue fazer alguns trabalhos. Assim como a gente tem casos de crianças que passaram pela oficina e hoje estão em companhias de teatro. Então, esse mercado, ele é construído gradativamente. Nós chegamos a ter um período, como nós não somos uma agência, só uma oficina de TV e vídeo, muitas das vezes os produtores eles entram em contato comigo ou com a Sabrina para que a gente possa fazer indicações de alunos em determinados perfis. Então tem muito aluno da oficina que sai direto da oficina para as propagandas e assim vai acontecendo. Pegar o gancho nisso que você está falando para saber da importância da representatividade desses diferentes perfis, né, no casting dos jovens. Isso é muito importante. Eu sempre costumo dizer, não adianta você ficar chateado por não passar em um teste, porque o teste ele tem a ver com perfil. Se eu vou dar um exemplo para vocês. O Gustavo, ele fez uma participação no filme Loop, do Bruno Bini, e o Gustavo, na época, foi cotado para fazer o Bruno Galhaço, mais jovem, não foi isso, Gustavo? Se eu não estiver enganado? Não lembro. Não lembra? Mas, enfim, ele foi cotado para isso. Talvez eu não cheguei de falar isso para ele. Mas por que ele foi cotado para isso? É só a gente olhar. Ele tem um perfil, ele lembra. Então não tem como o Vini ser cotado para ser o Bruno Galhaço mais jovem. Porque eu não tenho esse perfil. Eu não tenho essas características físicas, né? Então tudo isso diz muito a respeito do mercado, né? Existe um perfil e se você não se encaixa nesse perfil, você não vai ser convidado para esse determinado trabalho. Agora tem espaço para todo mundo. Sim. Isso é muito importante. Isso não significa que a criança não tem talento. Sim, né? Tem muita criança que tem muito talento. Claro, né? Exatamente. Por exemplo, a Isa Venturoso, que participou da novela Gênesis, era praticamente a sósia da atriz mais velha. Então, na primeira fase, ela foi convidada para fazer essa novela, porque ela era idêntica e, claro, muito talentosa. Claro. E tá ficando cada vez mais diverso, né, esse mundo de atores e atrizes em novelas, né? Então, assim, realmente vai ter espaço cada vez mais para mais pessoas, mais atores e atrizes, né? Sim, para mais atores e atrizes. E é muito importante que essas crianças elas se formem e elas comecem a entender e tenham o apoio da mãe e do pai, da família, né? Para que possam evoluir, porque muitas oportunidades podem também surgir mais à frente. E aí, é isso que vai fazer a diferença. Eu sempre digo para as crianças, já falei muito isso para o Gustavo, você tem que estar preparado para quando a oportunidade pintar. Né? Eu digo para eles que às vezes é a oportunidade da vida e o produtor, ele pede para a mãe, me manda uma foto de rosto, uma de corpo e um vídeo da criança se apresentando. Então imagina, nessa hora, a mãe entra em desespero. Muitas mães já vieram falar comigo, tio Vini, e agora? Eles querem um vídeo dele se apresentando. E aí eu sempre brinco e falo, é o que ele já sabe fazer. Deixa essa criança ser ela mesma. Né? É isso que eles querem, a naturalidade.